Rafael Beck é fotógrafo, vive entre Nova York, São Paulo e Porto Alegre. Trabalha sob encomenda para sites focados em sensualidade feminina. Tem trabalhos autorais potentes, onde dessexualiza corpos, mas o seu foco comercial é clicar modelos alternativas e sexy workers. A nossa conversa foi sobre como ele se sente fazendo parte desse universo que objetifica a mulher, além de outras questões quentíssimas. Rafa, eu quero começar te perguntando sobre um projeto que eu achei muito interessante o significado dele, que se chama Caixa Preta. Esse projeto, assim, é um projeto que eu tenho bastante carinho, né? Foi basicamente o primeiro projeto que eu elaborei dentro dessa área, assim, de corpo, né? De trabalhar com nudez. Nem falo sensualidade, né? Porque era um projeto que tinha um conceito bem específico de libertação através da nudez mesmo, de tirar a roupa, né? As pessoas, enfim, os convidados eram pessoas, não eram modelos, enfim, até tinha modelos também, enfim, eram convites bem diversos, né? E a proposta era, dentro de uma caixa preta, né? Você ter a pessoa desnuda ali dentro, né? Foi um projeto que foi desenvolvido especificamente para uma exposição, né? E nesse processo eu comecei a desenvolver mais meu olhar para isso, para entender um pouco da nudez como também uma ferramenta de comunicação através da atenção que você tem sobre o corpo nu, né? A gente passa anos, enfim, e continua esse mesmo tabu de ver uma pessoa nua e automaticamente sexualizar ou transformar aquilo num produto, né? E eu, quando comecei, eu também fui um pouco nessa linha de chamar atenção através da nudez, já criar um pouco a polêmica da visão através do corpo desnudo. E no caso da caixa, eu estava usando aquilo como uma representação da pessoa fechada, né, enclausurada num espaço e se libertando das roupas ali dentro de um espaço, uma caixa toda preta. Tentando encontrar os limites que se perdiam um pouco, porque dentro da caixa preta você não consegue ver onde você está, mas você está dentro de um espaço e se desnudando para isso. Então, posso dizer assim que com certeza foi o primeiro momento que eu fiz uma interpretação mais conceitual dessa coisa da libertação através de tirar a roupa mesmo, de ficar livre, de se apresentar livre, né? E daí tinham homens, mulheres, enfim, idades diferentes. Era um projeto bem amplo, assim. E esse projeto, então, tu estava procurando tirar o sexo disso, né? Tu falou assim, de dessexualizar, digamos assim, né? O corpo. Mas por que esse anseio de fazer isso? Na época em que eu desenvolvi essa ideia, a mensagem era muito clara para mim, que você trabalhar através da tua representação física um conceito de liberdade, ele estava ligado à nudez. Tipo, você dizer que você é livre, que pode, que isso você se despir de preconceito, a própria palavra despir, ela já está conectada com a nudez. Então, eu utilizei essa ferramenta como uma forma de falar do meu conceito. Então, eu não queria associar aqueles corpos que estavam ali, aquelas pessoas, à sexualização. Então, eu trabalhava muito com o jeito que a pessoa se apresentava ali, a posição, a forma do corpo, enfim. Trabalhava numa coisa mais que eu sempre digo que daí é a escultura do corpo, né? Hoje, enfim, eu trabalho com foto sensual, eu trabalho com o corpo também sexualizado, né? Mas na época esse projeto ele tinha esse conceito de você brincar com o corpo de uma forma não sexual, independente de como as pessoas vão ver. Enfim, vai ter pessoa que vai ver e sempre vai ver o sexo em qualquer, seja na ponta do dedo, do pé, enfim, não tem muita como você controlar quem está vendo, né? E agora tu falou isso, né, que tu já fazia e faz, né, projetos que é a mulher sensual, que explora o corpo da mulher, e tu é muito contratado, né, por sites para fazer. Com esse briefing, digamos assim, né? Sim. Eu preciso de sensualidade. Sim.
Como é que tu se sente, assim, porque assim, se está objetificando, Sim, né? sim. Isso assim, a maioria das pessoas vai olhar dessa forma. Tu não acha essa atitude, né, de ser uma ferramenta machista fazendo isso? Como é que tu enxerga isso? Isso é uma constante do meu trabalho, né? Que inclusive em vários momentos eu paro para refletir sempre. E o que eu tento imprimir nas coisas que eu faço é uma identidade. Quando você cria uma identidade, mesmo você fazendo um trabalho mais erótico ou mais sexualizado, você consegue que as pessoas identifiquem uma linguagem, não exclusivamente, única e exclusivamente aquele corpo que vai ser ferramenta, vai ser um produto de exploração, né? Isso é um ponto que eu sempre me dediquei bastante, a criar uma identidade como fotógrafo. Essa identidade, ela passar um pouco além do que a pessoa está vendo, ela olhar assim, pô, essa é uma foto daquele cara, é assim, porque aí você consegue descolar um pouquinho, né? Você pode ter um conceito belíssimo, um trabalho de nudez e tal, só que você nunca controla quem está vendo. E muitas vezes as redes sociais, as ferramentas que tu usa para divulgar o teu trabalho, elas se baseiam em coisas que dão certo, em algoritmos que funcionam, em coisas que são compartilhadas e tal. Então, mesmo que você tenha ali uma identidade bem clara, um caminho a fazer, às vezes as escolhas que tu faz para postar uma coisa, sim, elas acabam caindo bem nessa coisa da sexualização e acabam contribuindo, sim, para uma estereotipagem, para essa coisa de transformar realmente o corpo feminino em um produto, é um produto ali. Então, assim, é uma questão delicada, é uma coisa que sempre me fez refletir muito e que, inclusive, me fez desenvolver projetos dentro dessa área que tentam tirar um pouco desse tabu de produto e, ao mesmo tempo, passar o poder sobre a imagem, sobre o que quer passar, para a figura feminina que está participando do trabalho. É claro, assim, eu estou falando das minhas intenções e teorias. Então, nunca dá para eu garantir que isso está sendo interpretado dessa forma. Então, eu acho uma coisa muito... Agora, quando você faz o trabalho, por exemplo, para um site, eu comecei a fotografar site quando 2005, enfim, que era para um site, enfim, eu vou falar o nome do site, enfim, né? Uhum. Que é o Suicide Girls, é um site internacional, e ele tinha uma proposta naquela época que era trazer a beleza feminina diferente. Fora dos padrões, né? Mulheres tatuadas, Isso. cabelo colorido, Que na época, piercing, que na época a gente tinha Playboy, né? E que não tinha nada disso, né? Exato. E ele tinha essa proposta. Então, no começo era inclusive uma bandeira. Era um negócio assim, pô, vamos trazer essas mulheres que normalmente não se veem encaixadas dentro de um padrão, né? E vamos abrir o espaço para elas. E os ensaios eram sensuais, mas não eram tão eróticos, não eram tão, né, tão... Não tinha uma nudez completa, era muito de biquíni. Biquinizinho, uma nudezinha parcial, era uma coisa mais assim, às vezes até conteúdos, ensaios que as próprias modelos faziam em casa, uma coisa mais... Sim, né? Eu acho que esse site, a pessoa que se inscreve mesmo, né? Manda um ensaio para ser aprovado para entrar, né? Uhum. E que daí é mais fácil entrar se tiver essas 3 características que a gente falou de tatuagem, cabelo exato. E daí a pessoa que pode fazer as próprias fotos para entrar na plataforma. Isso, é o primeiro caminho. Claro que com os anos evoluiu como todas as plataformas, então até eles se tornaram mais comerciais dentro do conceito, inclusive porque a imagem também ficou mais... As mulheres que antes eram tatuadas, que tinham um estilo que não era tão do mainstream, foi se encaixando super, e hoje é diverso. Hoje é diverso, né? Então, tipo, você no próprio Suicide não tem isso. Mas naquela época tinha esse viés, né? No começo você estava, de certa forma, apoiando um movimento que estava começando ali. E com o tempo foi se meio padronizando, inclusive até o próprio Suicide. Hoje você tem padrões bem claros de fotografar, você tem um número X de fotos, você tem que mostrar isso, isso e aquilo. Tem um guideline que você segue, é uma coisa que é bem comercial nesse aspecto.
quando eu faço um trabalho assim, eu faço exatamente o trabalho dentro das guidelines e tal. Não é uma coisa que eu desenvolvo um conceito, mas a área que eu mais atendo hoje de trabalho contratado é OnlyFans e Suicide, que são 2 caminhos onde as modelos estão com controle sobre o que elas estão colocando. Claro que os sites ganham porcentagem e tal, ganham em cima, sim, sem dúvida. Mas a pessoa é que escolhe o que vai colocar. E a pessoa, quando eu digo, é a pessoa que é a modelo. Não é que tem um... Não tem empresário por trás ganhando muito mais e ela ganhando um cachê baixo ou sendo explorada. Exatamente. Enfim. Voltando lá à tua perguntinha, primeiro assim, quando eu estou fazendo um trabalho para uma área mais comercial, com guidelines e tal, eu sinto que sim, que eu faço parte de uma engrenagem que tem essa interpretação, sim, que tem essa visão totalmente da mulher como produto. Porque a diferença maior nesse caso é que as engrenagens onde eu trabalho, eu tenho a percepção que elas dão o poder maior para a mulher que está se expondo ali. Então, claro que aí uma modelo pode falar melhor do que eu, né? Porque eu sou um cara hétero, branco, um homem que produz conteúdo, né? Junto com as modelos, mas a percepção que eu tenho e a intenção que eu tenho quando faço um trabalho é fazer o melhor trabalho para que ela possa ganhar da melhor forma, né? Então... Eu queria voltar numa questão, né, que você estava falando, quando tu faz o trabalho mais artístico, né, que tu tem a intenção, tu tem uma intenção ou de dessexualizar, não explorar, né, e como é delicado isso, porque assim, eu tenho uma sensação de que o homem, né, no coletivo, a primeira coisa o pensamento é reto. Sim. Assim, eu fiz um Instagram de poesia, porque eu escrevo muito sobre erotismo, e quando eu fiz essa conta, eu disse, o Instagram é de imagem, né? Então eu tenho que ter alguma coisa que acompanhe, né? E eu comecei a fotografar, sempre gostei de foto, mas não sou fotógrafo profissional. E eu comecei a fazer fotos de, assim, um pedaço da coxa, E assim, a maioria dos seguidores e as pessoas que abordam são homens, e homens que só estão olhando as fotos e achando que eu estou ali me oferecendo. Eu recebo propostas indecorosas pelo direct. Eu disse, gente, as pessoas não se dão o trabalho de dar uma olhadinha no poema. Sim. Não se dão o trabalho para descobrir quem eu sou, né? E que eu não estou ali para... Eu não sou uma dominadora ou uma prostituta ou uma pessoa que está procurando... Eu não estou no Tinder, eu não estou nessas plataformas de namoro, né? Sim. E então, para ver como assim, que foto maravilhosa, que não sei o quê, me mando as minhas próprias fotos pelo direct. E eu faço todo um trabalho tentando a maior elegância possível de ser sutil, porque é sutil o jeito que eu escrevo e mesmo assim não funciona. Então eu te entendo quando tu fala, quando a gente tem as intenções, a gente não decide o olhar do outro, né? Não decide. Isso foi, eu posso dizer que esse conflito justamente de tentar, né, passar uma ideia e você ter aquela ideia modificada pelo olhar, né? É um grande gerador para mim de fotos hoje, né? Toda hora que eu tô entrando para um trabalho, eu tô criando uma coisa que é mais autoral, né? Mais distante um pouco da coisa comercial, pronto, chegou, tá com uma lingerie, vai tirar a roupa aqui, não sei o quê. Toda vez que eu tô nessa parte de criação, eu tô pensando onde eu vou conseguir na foto comunicar alguma coisa além do corpo ali que está ali. É difícil. E esse gerador é que me fez desenvolver projeto, hoje, que é o meu projeto autoral que eu faço há alguns anos, que é o Guilt Book, né, que é o livro do culpado e tal. Eles vêm esses projetos vêm todos cheios desse conflito, assim. Né, de ter a visão, que óbvio, né, minha visão também é masculina, né, quando eu vou para um trabalho, vou fazer uma foto, o tempo me fez mudar um pouco até ângulo de câmera que eu fazia, né, se eu pego minhas fotos do começo para as coisas, a forma com que eu fui tentando interferir no jeito que a pessoa vê, eu fui mudando o ângulo de câmera, a posição da modelo, fui tentando tirar um pouco aquela visão tão
no ângulo do homem de pé, na coisa. Ah, interessante isso, fui né? mudando isso, Tipo, olhar fui do botando, homem na posição que o homem está em relação à mulher. Os primeiros trabalhos do Guilt Book, eles eram muito assim, porque eu estava aprendendo também a fazer, então eu estava entrando na coisa bem orgânica. Era A orgânica. tua visão pura, Porque o como Guilt homem. Book, ele é um, bem antes do termo ficar tão popular nos conteúdos de OnlyFans e tal, ele é um POV, né? Ele é um ponto de vista mesmo. Então, só que de um personagem que eu criei ali, um alter ego, né? E esse alter ego, ele tem muito conflito. Ele tem um conflito com a sexualidade, ele tem um conflito com religião, ele é um cara complicado, assim, ele tá mais perto de um cara doente, psicótico, assim, do que uma pessoa, porque justamente ele foi um cara sempre muito reprimido. Então, o meu personagem é um cara reprimido que as imagens que ele cria ali, tu não sabe, são imagens do... Ele está imaginando aquilo, não é uma coisa real, é fantasia. Só que, óbvio, eu faço com pessoas reais. Então, é um projeto de fotos, né? Mas ele foi criado muito por esses conflitos, né? Enfim, eu tive uma criação de mulheres, né? Minha mãe, minha avó, meu pai foi bem ausente, né? Então, tipo, eu sempre... ao mesmo tempo que eu queria fazer os trabalhos, eu ficava muito constrangido também. Porque eu pensava, pô, tipo, como é que eu vou mostrar isso aqui e ter algum sentido para explicar para minha mãe e tal, sabe? Umas coisas que foram crescendo em mim. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer depois, mas já está dizendo sobre isso, né? Que foi criado pela tua mãe e pela tua avó, que tu me contou. Sim. E tu ficava muito preocupado que elas fossem pensar, né, de ti atuando. Mas, através dessa preocupação, que se abriu um diálogo muito bonito entre vocês, né, de uma aproximação de vocês, assim, conta um pouco sobre isso. Vou para frente nessa pergunta. Eu gosto desde os trabalhos, sempre fui bastante provocador, né? Então eu gosto muito de provocar, né? E como eu te disse, a nudez desenvolveu em mim, assim, eu desenvolvi com a nudez uma ferramenta de provocação, de fazer um trabalho que eu sei que as pessoas vão parar para olhar, elas vão parar para olhar. Por que tu acha que elas vão parar para olhar? Porque o corpo atrai, Porque é uma coisa instintiva do ser humano. Instintivo. Acho que é puramente. Você fica... Tanto homem quanto mulher, na tua opinião? Eu acho que sim. O homem cai em qualquer sendo meio... A mulher estando ali um pouco nu, mais ou menos... já para ele para para olhar. para olhar. A mulher é bem mais seletiva nesse... Eu não gosto muito de generalizar, mas... Não, a maioria, a gente tá, né? É bem mais seletiva. Então, assim, eu vejo pelo meu Instagram, por exemplo, quando eu tenho muita curtida de homem e mulher, é sempre uma foto que foi mais trabalhada. As mulheres, elas acompanham mais as nuances, as sutilezas do trabalho do que o homem. O homem, ele curte tanto essa quanto a foto de uma bunda, simplesmente a bunda ali parada. Uma foto que não deu trabalho, não teve conceito. Que não é uma foto bonita, que não tem cuidado, que não tem estético. Exato. Eu faço, às vezes, os testes só para ver isso. Eu faço como uma provocação mesmo. Para eu perceber, assim, pô, esse é o público que está me seguindo, esse aqui esse também é. Então eu vou fazer umas coisas aqui, mesmo que eu tenha menos curtida, eu vou ter mais gente comentando aqui, com comentário legal, assim. Então tem trabalhos e trabalhos. E isso, dentro de casa, sempre foi. Eu sempre pensava assim, pô, eu vou fazer essas fotos e depois eu vou falar com a minha mãe, porque a minha família, assim, é espírita kardecista, né? Tem a questão da religião também, enfim, a minha avó era católica, depois ficou, né, entrou no espiritismo, então a gente sempre teve muita a espiritualidade, né, as conversas em casa sobre isso. E o Guilt Book, ele fala muito sobre isso, sobre repressão religiosa, com o corpo, com o sexo, com esses tabus de falar assim, de tesão, falar de coisas assim que parece que tá errado você falar, sabe? Então, quando eu desenvolvi o projeto, eu sempre pensei nisso, em chegar e ter a conversa, sabe que quando eu for daqui pro outro lado, a gente não vai ficar no mesmo lugar, né? Porque de acordo com as hierarquias aí, a mensagem que eu passo aqui, eu não vou no mesmo. Pro céu e daí mesmo. A minha mãe dizia, não, mas o que tu faz é arte, né? A arte também. Tem algumas coisas que não são tão artísticas, né? Que estão mais colocando em evidência o sexo. O sexo, instinto. Então, se tu for por isso, se o conceito for esse, o que é mais sexual, erótico, não é arte, então
eu também tô entrando num terreno perigoso na hora de ir pro outro lado, né? Da hierarquia ali, eu vou cair num trabalho mais mundano. E aí eu sempre provoquei isso, essas conversas. Sempre me fez bem, porque aí eu tinha a visão de alguém que, obviamente, não é o consumidor da minha arte no mainstream ali, do Instagram, do Twitter e tal, mas que tem um carinho e me conhece, tem um carinho pela ideia. Então eu consigo ter uma visão assim, a pessoa que é de outra geração. Eu ia dizer, e mulheres de outra geração, né? É importante a gente... Sim. Eu tenho um diálogo com a minha mãe sobre isso, tem 80 anos sim, também, sim. Né? De ela ver o que eu escrevo e o que eu fotografo e acha incrível, né? E também aprendeu, né? Ela se modificou, né? Com essa interlocução e com esse trabalho que eu faço, né? Então, a gente também pode transformar para o bem. Claro, não, com certeza. Eu acho que isso, sim, eu ia chegar no mesmo ponto. Tu tem essa conversa e talvez, assim, por ser você, por ser eu, elas foram mais abertas em ouvir, em poder ver aquilo como pô, isso aqui é arte, né? Porque, pô, tem esses viés, né? E porque assim, ó, o problema que eu acho disso, da nudez, do sexo, é a exploração. Sim, a falta de respeito, a falta de consenso. Se não, é lindo. Sim, né? Sim. Então, assim, mas é o que a gente quer passar, né? É o que quer passar. Às vezes a gente não consegue, porque exato. existe a repressão, porque existe o machismo, porque existe essa coisa de poder, né? De poder sobre o corpo feminino. Falando até um pouco, assim, tipo, na questão, assim, do trabalho, eu te digo, no OnlyFans hoje, um ensaio produzido que eu fotografo tem menos apelo comercial do que a própria modelo se fotografando. Então eu deponho um pouco contra o meu trabalho, mas no OnlyFans o feito em casa ele é mais consumido. E isso o feedback de todas as modelos. Então hoje em dia quando eu trabalho, muito é porque a modelo quer fazer um trabalho legal. Sim. E daí vem, não é porque ela vai ganhar tanto dinheiro não, com ensaio profissional não. O ensaio profissional dela é ela ser profissional no OnlyFans. Sim. Entendeu? Por que tu acha agora que acontece isso das coisas mais caseiras serem mais consumidas porque parecem mais reais? Aí a gente tu volta... como homem, assim, exatamente. Agora tu teu assim, olhar masculino, como é que... Eu sempre falo assim, que eu nunca fui um consumidor de pornografia, por exemplo. Então, hoje em dia, por exemplo, quem assina o meu OnlyFans, ele tem mais o perfil do cara que consome conteúdos eróticos. Nem falo pornô, porque o meu OnlyFans não tem, basicamente, conteúdo mais pornô. Mas, assim, obviamente, as modelos que estão no meu OnlyFans, elas ganham muito mais, obviamente, com os delas, né? E pela proximidade. O homem, ele tem essa coisa o conteúdo feito em casa, parece que foi feito para ele, entendeu? E aí ele tem a ilusão de um contato mais pessoal com o modelo. Por isso que eu acho que ficam me abordando, então. Porque sou eu que faço mesmo. Com certeza. Tipo, a ideia que passa na cabeça é muito simplista, né? É uma ideia assim que se você está fazendo aquilo porque você quer, entendeu? Tem uma coisa bem machista, bem, sabe? Então, isso para modelo que produz conteúdo no OnlyFans funciona, pô. Funciona bem, ela sabe jogar com isso. Porque ela tá ali, tá no espaço dela, não tá tempo atrás, sei lá, poucos anos atrás, né, indo para um lugar, produzir um conteúdo com alguém que ela não tem muita certeza se não vai abusar dela, ou seja, correndo vários riscos, né, para vender Hoje em dia ela fica em casa, faz as coisas e vende bem no OnlyFans e consegue levantar uma grana e pensando assim, pô, eu vou dar uma reboladinha aqui e aquele cara vai me pagar, entendeu? Então eu vou fazer. Isso sim é liberdade, né? Isso é liberdade financeira. E aí, né? Claro, a gente sempre vai ter né, tem modelos que conseguem trabalhar melhor as ferramentas e ganham bastante dinheiro, vai ter sempre as que não ganham tanto, enfim, mas como qualquer outro trabalho, vai ter o que tem mais sucesso, que tem menos, mas assim, a possibilidade de você fazer em casa, com o teu recurso, hoje em dia, eu te digo, mais importante do que você ter
um bom profissional fotógrafo que vai produzir esse conteúdo. Mudou muito, né? Mudou muito nos últimos anos e foi muito rápido isso, Rápido né? pra caramba, tanto é que eu tenho muito isso, né, de ficar me reinventando ali, inclusive no meu OnlyFans, eu até tinha comentado contigo sobre isso, da questão assim de eu ter um OnlyFans que tem os meus trabalhos, mas que também tem eu, porque esse eu me interessa. Isso eu quero conversar muito também, Ele né? vai nessa linha do, pô, tipo, o OnlyFans é meu, né? Então tem meu trabalho, tem eu também. Sim, tu me contou que tu tinha um OnlyFans primeiro de fotos que tu fazia de mulheres, Isso, né? E que tu se sentiu um pouco assim, ó, por que eu tô colocando foto das outras pessoas só? Será que eu não tô explorando, né? Tu se questionou. Muito. Né? E isso é uma coisa eu achei muito interessante, assim, ó, que legal tu ter te questionado, né? Como homem. Né? Eu estou sendo um homem explorador. Sim. E aí disse, não, só um pouquinho, eu vou fazer o meu OnlyFans, eu vou fazer sobre a minha vida, fotos minhas, né? Tu tem fotos tuas, tu tem fetiches teus, coisas tu tem também fotos que tu faz de trabalhos que não são para sites. Exato, que são de outras áreas. Eu tento trabalhar muito essa questão do próprio Guilt Book ali, porque também no OnlyFans ali daí eu posso ser meu próprio alter ego, então eu consigo colocar texto, eu consigo... Pô, quem está assinando é meu fã, entendeu? E aí tu acha que quem te assina, né? Quem é o cara que é fã do teu trabalho ou é curioso para ver o homem, para ver o homem? O começo é o curioso, assim. E é mais homem ou mulher? Eu já tive bem perto um do outro, homem e mulher, né? Tive bem empatado, 50-50. Hoje em dia eu tenho mais homens, Homens héteros? Ou tu não sabe? Não, eu acredito que sejam héteros. Tu acredita que sejam héteros? Pelas tu não conversas. Tu não conhece. Pela conversa, quando manda mensagem, é uma coisa muito direcionada assim, eu queria que tu fizesse isso, entendeu? Eu sempre falo assim, eu não funciono sob demanda. Então a pessoa pode entrar ali e me pedir, eu queria que tu, sei lá, subisse num negócio aqui, porque eu faço conteúdo também acompanhado, né? Então, tipo... voyeurismo. Voyeurismo. Então, tem isso e os pedidos são o cara que quer ver, o fetiche. É o cara que quer ver. Só que eu não funciono muito. Enfim, eu tenho várias amigas que produzem conteúdo que elas fazem bastante dinheiro assim com on demand, né? Tipo, pede pra você, sei lá, levanta o pé, bota o pé aqui atrás do pescoço, chupa o dedo, enfim, as coisas assim. Tem de tudo. E funciona. Para elas funciona super bem. Para mim não, porque tipo eu tenho muito esses bloqueios de fazer o negócio e sentir que alguém me pagou para fazer aquilo, sabe? Não é o teu negócio. Não é o meu negócio. Eu quero assim, de repente eu posso ter tido a mesma ideia que a pessoa me pediu, mas não eu gosto como pedido. Eu gosto veio de mim. Porque foi uma decisão tua. Daí eu vou e isso surgiu muito dessa questão, bem a questão que tu colocou eu colocava, eu não acho, por exemplo, assim, eu não acho errado colocar os ensaios, errado como conceito, porque ele é o meu trabalho ali, né? Eu acho errado você se eximir totalmente, porque você é o teu OnlyFans, então, tipo, eu não estou fazendo um catálogo de mulheres ali, para o cara entrar e poder ver a fulaninha, a ciclana, as modelos que trabalharam comigo. Não é isso. É o meu fluxo, é como eu estou fazendo. Se hoje eu quiser, vou postar... nossa, esse ensaio do Guilt aqui ficou muito legal, eu quero explorar isso aqui, esse aspecto dele que eu falei, sei lá, sei lá, do sexo plural, enfim, alguma coisa. Eu vou fazer o meu texto ali e vou botar ele. Ok. Se amanhã eu quiser fazer um negócio assim, não, eu gosto de BDSM, então eu vou fazer uma mini sessão, vou fazer... Tudo bem, isso faz parte, isso entra. Sim, mas veio de ti, né? Veio de uma iniciativa minha. Uma iniciativa tua, porque daí sim é a tua vida, né? É o teu OnlyFans meu OnlyFans, ele cria mais corpo, ele cria mais sentido para mim, do que ser só uma coisa onde eu vou fazer coisas sob demanda que eu sei que vão dar mais resultado financeiro, de assinatura, né? Mas que não é uma coisa assim que eu me sinta representado, eu mesmo. Eu posso, assim, a maioria das pessoas usa para ganhar dinheiro mesmo. Eu uso para dizer assim, o cara que é meu fã assina e ele vai entender
Sim. que ele é meu fã, pronto. E é isso que é o talvez trabalho. tu não atenda aos pedidos. Exato, que não atenda. Hoje eu me encaro melhor no OnlyFans e inclusive me ajudou a evoluir muito nessa questão de possibilidades do sexo, de me entender melhor, de entender o que eu gosto de fazer, sabe? Sem aquela coisa tão... que a gente é criado, né? Mas a questão masculina, de como é, de relacionamento. Como tu tem que agir, o homem tem que agir assim, o homem tem que ser o dominador, toda essa sequência. A mulher tem que ser submissa, né? aquela então, coisa toda. Me ajudou, a fotografia me ajudou nisso, a ser um cara mais livre, a entender mais, né? Enfim, eu continuo sendo hétero, enfim, não mudou essa parte, mas hoje em dia, pô, eu sou muito aberto a tudo, a entender os fetiches das pessoas, a entender... Não julgar, Não né? julgar, basicamente isso, não julgar, né? Até das coisas mais... né? Só, claro, obviamente, julgo as coisas que são criminosas, né? Claro, isso é uma coisa que não tem nunca como você entender. Claro. Mas de resto, assim, né? Esse programa aqui também é para a gente falar sobre isso, né? Da gente reduzir esse julgamento feminino também, porque a mulher que se expõe é a mulher que está querendo tal coisa. Sempre é assim, sim, dentro sim. das caixinhas, né? Vamos Sim. falar das caixas, né? As caixas brancas, Sim. né? Põe Sim. uma luz em cima, a mulher está colocando... Eu já fui uma julgadora, também Sim. uma má julgadora, né? A mulher que aqui... E eu também sou julgada pelas coisas que eu faço. Eu disse, gente, eu não me transformei numa outra pessoa. Eu continuo sendo a mesma pessoa que faz um trabalho assim. Sim. Né? E engraçado você falar isso do OnlyFans, porque eu abri uma conta também. Um amigo meu me incentivou. Ele é um escritor negro que trabalhou comigo como redator publicitário. Pessoa muito legal. E ele disse, Cláudia, por que tu não faz um OnlyFans? Ele tem uma conta lá também. E ele, por que tu não faz um OnlyFans e cobra? Porque assim, as pessoas ficam te importunando. Então, assim, que paguem para te importunar. E tu não vai fazer outra coisa, né? E faz umas coisas exclusivas para lá. E eu não faço nada muito diferente do que eu ponho no meu Instagram. Né? É um plano um pouco mais aberto, um poema um pouco mais quente que tenha... Assim, os poemas quentes eu ponho no Instagram também, porque o Instagram não censura, né? Mas é impressionante como pedem, assim, tira essa flor da frente que eu pago R$500. Eu recebi um direct um dia, eu até, né, eu disse, olha aqui, Guilherme, o que eu recebi, né? Não respondia, porque assim, eu não tô lá para fazer o que tu tá me pedindo, né? Eu tô lá para mostrar uma outra parte exclusiva, né? Que depois talvez isso até vire livro, né? O que foi para lá. E isso é bem interessante. De fazer, né? Mas é só um trabalho, né? Eu não sou outra pessoa, né? Então, mas isso também é muito difícil, assim, a gente tem que conversar muito. Né? Tem amigos próximos que começaram, a Cláudia abriu uma conta OnlyFans, assim, vira uma fofoca. Vira, não. Esse, gente, vocês nem viram o que tem lá para eu estar dizendo, né? Não tem nada demais, né? É o que vocês estão vendo aqui, né? Com um pouquinho mais de pimenta, mas não tem nada de... eu não vou botar um vídeo pornográfico, eu não vou fazer... Porque essa é a minha decisão, assim como tu disse. Exato, a tua decisão, sim, né? Sim. Eu como uma pessoa livre, né? Que eu digo assim, o que é uma mulher livre? Aquela que decide, que vai dizer, não, isso eu não vou fazer. E assim, eu sempre digo para quem me procura e está começando, por exemplo, fazer os conteúdos de OnlyFans, eu sempre falo a mesma coisa para todas as modelos que normalmente estão começando novas, né? Então, tudo na casa de 19, 20, 21. Bem novas. Né? Então, isso é uma conversa que eu sempre tenho. Eu falo assim, ó, se tu quer fazer mesmo, né? Se tu vai fazer, faz o que não te agride de forma alguma. Eu sei que você está falando assim, às vezes a pessoa precisa de um dinheiro, precisa de alguma coisa. Então, é muito difícil você... É difícil tomar essa decisão. Ser taxativo, claro. Né? Mas, assim, eu tento assim, ó, sempre que você for fazer alguma coisa, né, ser alguma coisa que não está te ferindo, não está fazendo você ter uma situação que dali meia hora você vai pensar e vai se sentir muito mal. Mal, arrependida, vai criar outros problemas, né? Exato. O cuidado que tem que ter quando trabalha com isso, ele tem que ser redobrado. A atenção que você tem que ir percebendo a pessoa, vendo, porque a pessoa está ali com você. Você está com o instrumento do poder ali. Você está propondo e ela está confiando em você. Ela confia, você é o fotógrafo que ela conhece, é o cara que ela já viu os trabalhos, não sei o quê. Então, o que você direcionar, ela vai aceitar. Muitas vezes porque quer participar do trabalho e algumas vezes porque
a voz ainda Não tá, sai. não tá com a personalidade para não, isso aqui eu não faço. Então você tem que perceber como profissional a pessoa que você tá levando além, entendeu? Para não fazer isso, porque depois Trabalhar com nudez tem que ter muito respeito, né? respeitas, Muito. primeira fase. E algum namorado, algum marido te procurou assim, tipo assim, Já, gente, como é que tu tira foto da minha já, mulher aí como se fosse propriedade já, dele? não, já. Isso, assim. Isso ainda Acontece, acontece? não acontece, acontece. Em bem menor escala, tem um efeito positivo que acontece também, que é o marido e a mulher, o casal, procurar para fazer um trabalho, né? Então o cara fala primeiro comigo, para ver se eu sou um cara legal e tal, para trabalhar com a mulher dele, papá. Mas enfim, a intenção geral é que a mulher faça o trabalho. Enfim, ainda tem essa coisa da dominação, é o cara que está, né, que tá negociando, que Agenciando, está digamos. para a mulher e tal. Mas pode ser protegendo também, Pode né? ser protegendo, Cuidando também, né? exato, Pode ter exato. um lado... Pode ser protegendo. Porque, né? Tem, não, Tem de tudo. Tem de tudo. E eu já fiz muito trabalho que o marido foi junto, né, nas fotos. E daí, óbvio, assim, eu não deixo o marido ficar junto nas fotos, a não ser que seja uma coisa que a mulher tenha necessidade que ele fique. Porque, normalmente, a mulher quer aquele momento para ela. Ela não quer que o marido fique de voyeur, enfim, assistindo a sessão. Mas se ela me pedir, tiver a necessidade, sim, fica na sessão, não tem problema. Mas várias sessões o marido ou o namorado foi junto, acompanhou o processo e tal, e foi bem tranquilo. Mas o que acontece muitas vezes principalmente não aguenta. não aguenta e normalmente ele vê a própria modelo acaba não podendo postar as fotos. Assim, minhas clientes todas eu chamo de modelos, tá? Obviamente que tem Independente muita de ser gente que modelo não é profissional, modelo claro. profissional. E ela acaba não podendo postar, porque ao postar gera o ciúme. Aí eu recebo mensagem. É segurança. Daí às vezes são até assim, já teve situação que o cara criou um perfil feminino para vir falar comigo, para ver se tinha acontecido alguma coisa, Isso como é se muito fosse uma amiga. adolescente. Isso é como muito se fosse uma adolescente. amiga dela e daí perguntar assim: mas a minha amiga, não sei o que, tu não achou ela assim, bababá. E Gente, relações completamente sem diálogo, sem né? diálogo nenhum, cara. Sem nenhuma... É um Criar jogo. jogo, né? Enfim, e tem muito, né? Como eu te disse, tem muito a questão do fetiche, né? Daí o marido que quer daí o conteúdo. Eu tenho clientes que me procuraram, que iam fazer ensaios para dar de presente, enfim. Com relações bem saudáveis, assim, né? Então, tipo... Vamos falar tu falou da prática do BDSM, que eu acho que, assim, que é importante a gente falar sobre isso também. Pouca gente sabe, Sim. Porque, como sempre tem os pré-julgamentos, né? Sim. O BDSM é perversão, o BDSM é violento, o BDSM... Queria que tu explicasse um pouco para quem não conhece, né? O que é essa prática mesmo, né? Quais são os pontos que tem, porque tem pontos muito positivos. Sim. Tu falou em diálogo, que é uma coisa primordial no BDSM, né? E pouca gente fala sobre isso, né? Só quem se interessa pelo assunto mesmo, que fica sabendo, né? Fala um pouquinho para nós sobre a prática, assim. O BDSM, ele surgiu para mim também através da fotografia, né? Eu comecei a ser contratado por modelos que eram dominatrix e tal, e comecei a fazer o trabalho visual do BDSM, né? A pessoa se montava, ou tinha uma pessoa que ela dominava e tal, fazia uma cena, e eu fotografava. Era apenas visual, né? Eu ia lá, né, tentava pegar o melhor ângulo, fazia a foto plástica. Teve que dar uma estudada de como é que é a cena, né? E a partir daí eu fui me interessando, eu fui descobrindo o meu interesse no BDSM. E aí o que me levou a estudar muito e começar a fazer as sessões também. Então, quando tu fala assim, mesmo no mundo da fotografia hoje, com pessoas que fazem conteúdo para OnlyFans e tal, quando tu fala de BDSM, a primeira coisa da pessoa que não conhece, ela já associa um pouco a violência, né? Associa o spanking, que é uma das coisas que tem no BDSM, o BDSM não é spanking, ele é uma das coisas que pode ter uma sessão ou não. E aí, quando você fala, a pessoa tem isso. E aí eu comecei assim, não, vou te explicar como é que é, né? Você tem uma série de práticas que podem ser colocadas numa sessão. Então, tipo,
O BDSM pode ir desde um spanking, uma imobilização, um pet play, um wax, né, que é quando usa cera, enfim. Vai explicando. Pet play tem que explicar. O pet play é o pet play é quando do do animal, né? Quando um se veste de animal, é tratado como animal. Exato, tratado como animal, enfim. Tem várias coisas que não são, assim, tudo parte de uma raiz de fetiche, né? Então, o fetiche não tem como você tirar da proximidade com o sexo, porque o sexo está aliado a prazer, né? Então, tipo, é tudo ali, ó, prazer, sexo, fetiche, eles estão próximos. Só que numa sessão de BDSM não quer dizer que você vai transar com uma pessoa da forma que a gente fala, né, a penetração e tal. Não quer dizer, isso não está estipulado nas regras, né? E você constrói a sessão escolhendo as práticas que você quer participar, coisas que são o casal ou o casal, que faz a pessoa, as regras. Exatamente. Você tem palavra de segurança, você tem uma série de consentimentos. Basicamente é isso. O BDSM ele é consentimento. Sem consentimento você não faz nada. E o BDSM ele te proporciona a experiência consentida de você. Se você gosta de sentir dor, você vai sentir dor controlada dentro do consentimento. Então é uma forma segura de você sentir, né, um fetiche. E o BDSM associado à fotografia, ele tem dois fetiches daí, porque tem a pessoa que está participando e está sentindo, e a reprodução daquela imagem para o fetiche de uma outra pessoa que tem a curiosidade de sentir aquela sensação, ou de olhar aquela presença. Então, é muito doido, trabalha muito com fetiche, mas é uma coisa que é muito rotulada como uma coisa, assim, de pessoas pervertidas, de pessoas... E, na verdade, assim, a maioria... E tem uma estética, às vezes tem uma estética muito bonita, algumas coisas, né? Assim, quando eu estava escrevendo, esse livro aqui, As Partes Nuas, eu quis convidar várias... Antes, desculpa, não foi com esse livro. Eu fiz um projeto que se chamava Voz na Boca, antes de publicar o penúltimo livro, e eu queria convidar várias pessoas diversas para falar os meus poemas, tanto gente super conhecida como gente que não era conhecida. E eu disse, gente, eu queria uma dominatrix para falar um poema meu. E aí eu fui atrás. E conheci. E aí que eu fui conhecer, ela me contando, eu fiquei muito maravilhada com o respeito da prática, que eu também não tinha noção, né, que achava, né, a beleza estética de algumas coisas, o respeito e o quanto assim, a liberdade das pessoas que estão envolvidas, porque elas podem dizer isso eu não quero. Sim, exato. E isso eu quero até certo ponto, como falou a palavra de segurança, né? É assim, passou do limite para mim, falei, a palavra de segurança parou ali. Parou ali. Né? Então, assim, tem um diálogo nessa prática que eu acho que, assim, não precisa praticar, mas eu fico dizendo assim, casais, dialoguem sobre sexo, sobre as coisas, o que gostam, o que não gostam. O que aciona, o que não aciona. Exatamente. Né? Tem uma relação de confiança que eu fiquei muito inspirada, né, em alguns pontos disso, para ver assim, o quanto é que a gente pode ser livre, né? Livre sexualmente, com respeito, com consenso, porque assim a gente é educado de uma forma que não se pode conversar sobre isso. Não, e cria barreira, né? As nossas mães, ninguém conversava, dizia assim, vamos conversar. Não, a gente não pode nem se tocar nem conversar, né? E tem que ir na vida, vai no flow e deixa acontecer. E aí faz coisas que tu não gosta, faz o que tu não quer. Às vezes fica anos assim. Anos, não, gente que não sabe nem o que é prazer, porque foi submissa a outra pessoa, né? De fazer o que a outra pessoa queria sem conversar. Então, por isso que eu queria sem falar, porque eu acho que tem coisas dessa prática muito interessantes para inspirar. Não precisa praticar, eu digo assim, não é tô dizendo para te botar um macacão de látex, exato, sei lá, e fazer uma cena e se vestir de cachorro, enfim, né? Se quiser também faz o que quiser. Experimenta pelo menos. Mas de entender a essência do diálogo, da conversa, achei tão, acho que aproxima tanto as pessoas, os casais. Aproxima, porque é justamente assim, você pode... Em termos de casal, para mim, por exemplo, eu te digo assim que através do BDSM eu aprendi justamente a falar. Fora, assim, não estou tendo uma relação BDSM, beleza, mas hoje em dia eu tenho uma conversa franca, assim,
foi legal, tu quer Tu estender gostou um disso? pouquinho assim, ó, Sim. quem sabe, pô, não terminamos direito, assim, fica aí deitadinho, eu vou, né, vou seguir aqui no, Sim. entendeu? Porque, tipo, é isso, encerrar, e a minha namorada hoje, a gente tem uma conversa muito boa, então, tipo assim, não, Rafa, vamos mais 5 minutos aqui, vamos mais 10 aqui, faltou isso aqui. A gente fala sobre isso tranquilamente, cara, a gente tá junto ali, fazendo, né, sentindo prazer os dois, não precisa O ser um diálogo negócio... é um tabu, né? Entre as pessoas, o diálogo sobre sexo é um tabu ainda, né? E entre as pessoas, e outra coisa que eu acho muito interessante também, as mulheres conversam um pouco entre elas, as amigas, mas os homens não. Isso é uma verdade? É verdade, e assim... Os amigos de fato, não conversam. É verdade, e isso é muito engraçado, porque é um ponto que dentro da fotografia, eu como, né, fotografo há anos, né, nessa área, enfim, o meu irmão me acompanha também, então é um cara que está bem inserido, ele sabe como funciona até hoje, esse fato, por exemplo, de quando tu fala, não conversa sobre sexo, não conversa e reproduz algumas coisas, mesmo sendo, pô, amigo próximo, super próximo, que conhece meu trabalho. Quando vai falar comigo sobre o trabalho, parece que a gente voltou à escola, primário, e tipo assim, tu não quer alguém para segurar a luz, né? Tipo, cara, tipo, tu conhece, tu sabe como eu... Para assistir o negócio. É uma coisa assim só. Infantiliza é foda usar a palavra, mas que tipo, voltamos pro colégio, assim, tipo... Porque hoje até que tem crianças bem maduras, né? Você já falou infantilizar. Não, então tipo, isso é o retrato da falta de falar, assim. A falta de diálogo Da falta de diálogo sobre sexo, porque daí, tipo, eu fotografo mulheres, então, meu, cara, vou falar contigo como... Sei lá, tipo, nossa, e aí, pegou quantas dessas? Nenhuma. Tipo, eu trabalho com essas pessoas. Claro. Não é uma coisa assim, fotografei, o cara é o Dom Juan. Uma coisa não tem a ver nada uma coisa com a outra. Mas é que tem essa que a gente falou antes, a mística, né? A mística, enfim, e acontecia, os caras tentavam. O meu personagem, ele trafega nessa área, né? Do Guilty Book. E assim, sem nenhum tabu quanto a isso, é óbvio que tem sessões de fotos em que, inclusive para modelo, ela vai se sentir excitada no momento das fotos. É uma coisa assim que a pessoa que gosta da exposição e ela está num ambiente que ela se sente confortável, o corpo reage. O corpo tem a sensação. O jeito assim é sempre você agir com naturalidade nessa questão. Tudo bem. Você não, como é que eu vou te dizer, você não criar uma situação de imposição em nenhum momento. Nada, você vai sentir o prazer porque você está sentindo prazer. Não é errado você sentir prazer de estar fazendo o trabalho. Não é. Pô, e isso é uma outra questão também, né? A gente estava falando assim de modelos, de pessoas que te contratam para os sites e tal. Mas também tem pessoas que te procuram para fazer ensaios para elas mesmas. Sim. Até tu comentou, né, gente que teve câncer de mama e que ficou, né, teve que tirar a mama ou colocou silicone, e daí foi recuperar a autoestima, né, física. Me conta isso, assim, é muito emocionante. Não, isso, é emocionante, são mensagens que eu guardo até hoje, assim, mensagens muito bonitas que eu recebi de trabalhos e pessoas que viraram clientes, assim, que fizeram mais de um trabalho, assim, porque, inclusive do próprio Guilty Book, assim, eu sou muito procurado para reproduzir aquela estética, né, do Guilty, que é uma estética que a pessoa olha, ela vê o erotismo ali, mas não se vê tão exposta assim, por causa das luzes e da sombra. Então a pessoa se sente confortável para descobrir o seu lado mais erótico dentro desse universo. E como eu faço essas fotos com uma imersão mesmo, né? A gente está num ambiente escuro, tem aquela luz, eu vou dando essa proteção para a pessoa, eu não estou super expondo ela numa luz, num flash, numa coisa, eu vou criando o ambiente, daí tem um som, todo um ambiente sensorial para fazer o ensaio ser uma experiência mais sensorial do que simplesmente uma exposição do corpo. Então, até a movimentação que eu faço, ela tem uma lógica de
fuga e libertação. Então, tipo, eu começo com a pessoa, eu faço ela andar, ela fazer um percurso dentro do ambiente e ir encontrando as posições sozinha. Então, tipo, eu não vou direcionando para posições mais ou menos eróticas. A pessoa é que vai descobrindo. Então, às vezes, o ensaio sai mais erótico porque a pessoa sentiu Se vontade intrigou. de fazer mais Assim. erótico. E dentro desse aspecto surgiram e surgem, né, trabalhos muito interessantes. Tem umas histórias como essa da cliente que teve, né, tirou o seio, né, e ela quis muito buscar o lado erótico dela, se enxergar sexualizada, entendeu? Ela queria se enxergar, não é um trabalho, ela não tem OnlyFans, ela não levou para nenhum lugar. Para ela se Pra olhar ela mesmo, mesmo, espelho pra dela. ela, Né? espelho dela. Eu fiz o trabalho com ela, depois eu conheci o marido dela, depois eu fiz outro trabalho com ela. Hoje em dia ela fala comigo de fazer trabalho com shibari, com cordas, com amarração. Enfim, é uma construção, é um diálogo constante. A pessoa vai, deixa eu testar isso, eu vou testar com ele, que eu já sei, eu quero me ver na situação. Estabelece uma relação de confiança e de diálogo sobre sexo e sensações. E é uma transformação para elas, né? Isso. Não, as mensagens que vêm, que, enfim, ele vai nessa linha. Eu gosto muito da palavra empoderamento, mas eu evito falar na minha posição, porque quando eu falo, eu sinto que muitos homens dentro dessa área, eles usam como uma justificativa, né? E o empoderamento ele não é uma justificativa do meu trabalho. O empoderamento vem da pessoa. É um resultado da pessoa. É um resultado da pessoa. Então eu não posso dizer que meu Tu não trabalho empodera. Não, ela de forma se empodera alguma. através do teu trabalho e às vezes não. E às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Exatamente. Então eu também tenho essa preocupação nessa questão, porque eu vejo muitos colegas usando isso. Não, faz um ensaio de empoderamento, de não sei o quê. Não é você que decide, é a pessoa que vai te procurar que ela vai ter um objetivo onde chegar. Enfim, eu tenho outra história maravilhosa nessa área, que é de uma mulher, assim, na faixa dos 50 anos, que ela me procurou e que ela veio de cultura muçulmana, de véu e tal. Teve um relacionamento de muitos anos, né? E ela me procurou para fazer um ensaio. Ela nunca tinha feito nada, absolutamente nada. Nunca tinha tirado o véu. Nada, e foi, assim, um trabalho maravilhoso, cara. E, assim, até hoje a gente tem conversa. Era um desejo dela de ela de se ver. De também se ver não era para ninguém, era para ela. Né? Hoje em dia, ela, enfim, a gente fala sobre ela quer fazer outro trabalho, porque daí escala, a pessoa se sente livre, daí quer fazer, enfim, aí quebra aquela primeira barreira. Eu acho muito legal isso. E esse é o momento que daí eu vejo, alguém pegou a ideia do trabalho, sabe? Alguém pegou a coisa de libertação. Sim, tu passa a ser uma ferramenta benéfica para a mulher, ajudando a liberdade feminina, não da exploração, né? Que foi da onde nasceu, né? Nasceu de um lugar, mas aí pode levar o curso do rio, né? Pode mandar para o outro lado. Enfim, assim, eu tento não ser hipócrita com essas coisas. Então eu sei que o meu trabalho ele é consumido, né, por uma massa que propaga uma ideia, entendeu? Infelizmente é assim. Agora, sempre que eu tenho a possibilidade, que eu sinto que alguém pegou uma parte do trabalho e realmente entendeu que é uma coisa de libertação, de fortalecimento, de você não ter o tabu, de você quebrar isso, eu fico muito feliz. Rafa, excelente a conversa, maravilhosa. Para finalizar, eu vou te pedir para te ler um poema meu, que se eu faço, assim, os convidados têm que ler. Tem que sair lendo poesia daqui. Tá, não, tudo bem. Eu vou ver se o meu skill de leitura e tal tá em dia, né? Eu tenho tentado ler. Não te preocupa, porque eu também, meu skill de fotógrafa não tá em dia, não sou profissional. Eu tô já com, né, tendo que usar óculos, eu tô sem óculos, então tem essa... tem aquela distância do livro. Né? Que né, a idade vai nos cobrando alguns preços, né? De longe consigo enxergar. Mas tu escolheu um curtinho, né? Não tem problema. Não, rápido. Não tem, acho que é só uma página o poema. Não, ele tá tranquilo. Esse aqui tá bem tranquilo. Esse aqui, inclusive, faz bastante sentido para mim, então...
Ele não mais suporta beijos sem língua. Fantasia queimar terços católicos e com a tesourinha afiada fazer renda nas calcinhas grandes e beges demais. Imagina um cinto amarrando as mãos, mas teme. Pensa em presenteá-la com meias finas e fortes arreios, mas apavora com o vício. As assombrosas consoantes abissais, BDSM, moram em sua cabeceira. Esse é um homem com medo, né? Com medo de se libertar. Muito. E assim, vou te dizer que nessa história do BDSM, o que mais a gente tem são homens com medo de se libertar. Porque o clichê do homem dominador, ok, é mais comum no BDSM. Agora, quando ele é o submisso, ele tem muito medo. Tem medo e muitos têm vontade de ser submisso, mas tem medo. Tem medo. Isso é uma real desse universo. Mas, inclusive, o urologista também, eles têm medo, né? Tem. Se eles têm medo de ir no urologista, tu imagina... É bem por aí. Começa aí, ó. Começa aí o medo. Começa no exame básico de saúde. Que é bem tranquilo, né, cara? Mas que tem que fazer, aliás. Tem que fazer anualmente, né? Eu faço todo ano, já estou bem acostumado. Bem livre. Bem livre disso. Bem livre. Eu vou fazer agora umas perguntinhas, a gente já encerra agora, mas eu vou fazer umas perguntas para um rápido, assim. Tá. Cortezinho rápido. Né, coisinhas curtas. Tá. Uma dica para os homens. Liberdade, eu vou dizer liberdade porque você não impedir a individualidade de outra pessoa, a não possessividade, né? Liberdade. Uma dica para as mulheres. Para a mulher, eu acredito, é mais difícil eu falar para a mulher porque eu vejo tanta coisa, mas assim, eu acho que é confiar menos em pessoas erradas, assim. Eu sei que é difícil de perceber, parece um... Desconfiar mais das pessoas, ter mais cuidado. Ter mais cuidado. Seria um bom Que conselho. triste, olha esse conselho, né? Tem que dizer para as mulheres terem mais cuidado. Principalmente com falsos discursos, essas coisas, assim. O que tu acha que pode fazer uma mulher mais feliz? Realização, eu acho. Hoje, se eu for pensar numa coisa, eu acho que as mulheres estão buscando muito a igualdade e através da igualdade, a realização. Acho que é a realização, sim. E um homem mais feliz? Um homem mais feliz, eu digo por mim, assim, hoje eu busco o equilíbrio, né? Equilíbrio entre sensações e tal, né? Equilíbrio, deixa o homem mais feliz. Uma dica para um relacionamento de sucesso, mesmo que ele seja um relacionamento temporário. Verdade, cara, não mente, cara, não... Você pode ter o problema que for, mas não mente. Isso aí acaba com qualquer relacionamento. Mentiu, você já começa a ir por uma via... Já se distancia do outro, né? Porque você mesmo que o outro nunca saiba a mentira, você já seguiu um caminho. Eu aprendi a duras penas isso, então levo como um mantra para mim hoje. E alguma coisa que se pode fazer para a equidade de gênero? Alguma coisa na prática? Na prática? Pode ser grande ou pequeno, pode ser... Eu acho assim, eu não gosto de ficar na coisa que é mais subjetiva, né? Mas eu acho que assim, a primeira coisa é ouvir mesmo, ouvir as pessoas, sabe? Hoje em dia, a gente pré-julga muito antes de pensar, e a igualdade de gênero, ela é basicamente assim, você ouvir o outro e entender que ele é diferente de você. É uma coisa muito subjetiva, mas que, tipo, eu acho que isso é básico. Hoje a gente gosta de falar muito e ouvir menos. Acho que sempre foi assim, mas enfim, hoje fica mais evidente no Twitter, no negócio. Então, eu acho que ouvir compreensão, assim, ajuda. Não é uma coisa prática, mas... Tu teve alguma atitude machista na tua vida que te marcou, assim? Disse, pá, cara, eu fui machista aqui. Tive, com certeza. Além do básico, né, já traí, né, fui traído, já traí, que eu acho que trair por impulso machista, não por... Trair é sempre errado, mas eu digo assim, não teve uma justificativa, me apaixonei por outra pessoa e tal. Foi ser machista. Foi ser o homem. Foi ser homem. E eu tive um relacionamento, sim, que eu fui muito possessivo. Eu acho que isso deixou marcas nela, muito difícil. Eu era um cara muito ciumento, né? Muitos anos atrás, né? Mas
eu fui muito possessivo. Então, tipo, a felicidade dela não era necessariamente a minha felicidade. E aí eu queria enquadrar aquela pessoa. Então, foi extremamente machista. Foi Isso é bem comum, né? Um aprendizado muito doloroso, porque eu perdi a pessoa, obviamente. Mas eu fico feliz de ter revisitado isso, de ter conversado com ela sobre isso e de ver claramente como eu fui horrível, né, na situação. Quer fazer uma pergunta para mim? Eu vou te perguntar uma coisa que é bem... assim, quando tu... Vou te perguntar sobre o teu trabalho, né? Uhum. As tuas poesias, o teu texto, assim, ele reflete... Eu sei que ele é uma coisa sua, mas ele reflete mais coisas que você gostaria de viver ou coisas que tu já viveu e tu tá externando. Ele é mais um fetiche, né, uma projeção, ou ele é mais uma coisa, contos da Cláudia? Isso é uma pergunta muito comum que chega também, assim, a curiosidade de saber se a minha poesia é autobiográfica. E aí eu digo sempre assim, ó, tu já viveu isso? E o que defina viver, né? Porque eu sou uma pessoa muito observadora. Eu adoro conversar com as pessoas, adoro ouvir as pessoas, homens, eu sou amiga de muitos homens. Sim. Então eu gosto muito de ouvir. E então assim, ó, tem coisas autobiográficas, tem desejo, tem vida de outras pessoas, tem. Então é um misto das coisas. Quando a Marina Lima escreveu a orelha do meu mais recente livro, As Línguas São por Outras Coisas, e ela não me conhecia. Ela sabia que eu era gaúcha, poeta. Chegou até ela gostou de alguns poemas e disse, não, quero ler o livro, vou escrever a tua orelha assim. E quando ela me ligou para me dar o feedback, que ela tinha lido todo o livro, ela me disse uma coisa muito interessante, que ela não sabia que gênero eu tinha. Ah, interessante. E aí eu disse, que bom, porque, ou seja, então eu sou uma boa escritora. Porque as pessoas estão acreditando. Tem muita coisa assim, às vezes tem um gatilho de uma coisa que eu penso, mas e se fosse assim, se transforma... Quando eu vejo lá outra coisa, eu escrevi uma outra coisa, foi em outro lugar. Então, assim, por que a Marina disse isso? Porque tem poemas que não tem gênero, que tu não sabe se são 2 homens, 2 mulheres. Ela disse, eu não sabia que tu era hétero. Ela me disse, eu não podia imaginar. Que incrível isso, né? Então, só que é muito engraçado que eu acho essa tua pergunta eu achei meio machista, sabe sim, por quê? Sim. Porque assim, ó, ninguém pergunta pro homem. Claro. Se ele viveu. E o homem que escreve prosa, também a literatura, todo mundo acha que a poesia não é ficcional, que a poesia é assim, porque eu preciso desabafar. Não, a poesia pode ser um desabafo, ela pode ser ficcional, ela pode ser pode ser total autobiográfica, né? Tem poetas que são assumidamente autobiográficos, né? Mas a minha é muito mesclada, então eu deixo na fantasia do outro. De como você vai completar, né? E o que eu vivi, se ficam curiosos sobre eu como escritora, que tentem descobrir, será que ela fez isso, será que ela não fez aquilo? Exatamente, a questão eu falo isso porque, para mim, por exemplo, é bem exatamente o que tu falou da questão do machismo. Para mim, os caras, as pessoas que consomem ali, elas têm certeza que eu vivi aquilo, entendeu? Não se bota em questão, entendeu? Tipo, é exatamente isso, a síntese da resposta. E também tem a fantasia assim, esse fotógrafo, olha um monte de mulher que ele fotografou, olha a quantidade de mulher que ele já pegou. Exato. Né? Tem um imaginário. É uma coisa que cria, que estabelece, mas se eu for, ninguém faz como é que eu vou te dizer, ninguém coloca o contrário da moeda, assim, do tipo, tá, isso aqui é um trabalho. E para a mulher é o oposto, né? E tem uma coisa também assim, ó, mulheres também, tipo, mulheres que me conhecem, tipo, leem, olha o meu Instagram, olha minhas fotos e vão me conhecer pessoalmente. Sabe o que a maioria me diz? Inclusive homens também, mas mulheres também. Eu achei que fosse mais alta. Aí eu digo, olha o símbolo de poder, né? Cara, o imaginário, são muito, né? Que é um mulherão de 1,85 m, né? Então assim, eu pensava que fosse muito alta. Mas eu acho muito legal isso, né? Porque o imaginário vê assim como a gente pode enganar através da literatura. Tu vê justamente o poder, né, cara? O poder que tem.
E, o poder do imaginário das pessoas. E como, às vezes, o mínimo movimento que tu faz, ele já cria toda essa história, né? Seja, uma tatuagem na mão, numa representação de uma foto. É tatuada, então eu não sei o quê. Então usa droga. Exato, exato. Mas eu não sei o quê, então faz isso, né? Os pré-julgamentos. Eu acho muito interessante isso, associado ao trabalho, à imagem, até, né, a questão de você criar essa representação que, às vezes, assim, por mais que a gente esteja fazendo um trabalho que nos representa, né, você também, em alguns momentos, que nem tu falou, tu tá criando, a pessoa não sabe o teu gênero, então na real, tu te reinventou ali de uma certa forma, tu criou essa sensação para outra pessoa. Não, então, e para mim que tu escreveu. E para ti, então, assim, exato. Por isso, assim, tu viveu isso, tem coisas que quando eu escrevi, eu vivi. Exato. Né? Que conectou e fez. Porque também é real escrever, então, e sentir aquilo, né? Então, que realidade é essa, né? Então, são várias camadas. São várias camadas. E isso é o que eu mais acho interessante nos trabalhos. Isso na arte é o mais interessante, né? Buscar as camadas, o níveis. processo, o que a interpretação de cada um, o que a gente pode passar, o que a gente deixa de passar, ou como a maioria vê, a maioria me vê como se eu fosse outra pessoa completamente. É muito louco isso. Como né? assim, tu tem filho? Né? Assim, muito né? doido, cara. Muito doido. E claro, isso porque é a área que a gente trafega, né? Se a gente, aí que eu digo que a coisa que me levou primeiro para essa área, que foi a coisa do impacto, né? De ser uma coisa que chama atenção, a nudez e tal, ela tem essa associação, né? Com um perfil de pessoa. A pessoa já faz uma ideia de você. Não estou fazendo mal a ninguém, e o que eu escrevo também, as fotos que eu faço, é muito para inspirar outras mulheres também. Muito mais, eu acho que eu não consegui chegar lá ainda, mas assim, para elas pensarem sobre si, olharem para si como eu consigo me olhar, porque eu tenho que fazer minhas fotos de mim. Sim. Então eu comecei a me olhar, eu também tive uma vivência de eu me olhar, me fotografando, e eu comecei a ter outra visão sobre mim. Assim, gente, eu posso ser várias coisas. Eu posso ser várias coisas para mim, na minha intimidade. E eu quero que as pessoas também experimentem isso. Por isso que eu acho legal, assim, quando te procuram para fazer fotos sensuais para ti, para o marido, para ela mesma, para ela. Como é legal isso, porque esse autoconhecimento, assim, a gente sempre é educada para fazer para o outro, né? Exato, é essa... E a gente tem que primeiro, para ser feliz com o outro, tem que primeiro fazer para si. Sim, e explorar você mesmo, né? Entender. Te entender, saber o que tu gosta, o que tu quer, como é que tu se vê, como é que tu pode ser, quantas pessoas tu pode ser. Exato, né? Isso é muito legal, né? Acho que por isso as narrativas têm esse poder, né? Que a coisa de você viver vários mundos, criar várias coisas, né? Isso tem um poder pra gente muito, muito legal. Nos dá às vezes, uma vivência maior sem ter vivido algumas coisas, mas que você completa com as suas sensações, né? Exatamente.